Fala galera, tudo bem? Quem fala é o Victor. Vem com a ideia hoje aí de falar um pouquinho sobre container com vocês, mais especificamente container e MongoDB, ok? Então a ideia aí é pegar um container que tem o MongoDB e fazer a conexão do projeto, né, do cliente junto a esse banco, a esse container do Mongo, tá? Então é uma coisa bem simples, pretendo fazer alguns vídeos para vocês aí para poder compartilhar o que eu venho estudando, o que eu tenho entendimento, e assim a gente consegue criar uma comunidade mais forte aí, mais empenhada em aprender, né? Que é o que importa aí para todos nós. Então vai ser um vídeo bem rápido, tá bem? Mas o importante aí é focar no entendimento básico das coisas. Então o vídeo vai servir para isso. Então bora lá. Compartilhar aqui minha tela. Tela 2. Ok. Permitido. Pronto. Então, antes de tudo, mostrar para vocês como está o projeto. É um projeto bem simples, tá bem? Cabe a gente focar nesse projeto do cliente API aqui. Ele é um projeto .NET Core 5.0. E nós temos esse cliente API. Então, basicamente, nós vamos fazer com que essa aplicação cliente API se comunique com o container do MongoDB, que vai estar rodando localmente. Nós vamos construir esse container, por assim dizer, né? E startá-lo localmente e consumi-lo, por assim dizer, localmente também, junto com essa API aqui, tá? Então, nós temos um conjunto de passos básicos para poder ter esse fluxo acontecendo. O primeiro deles seria a gente focar no Docker Compose, porque com ele a gente consegue expor esse serviço via container, né? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Como vocês conseguem ver aí, não, o foco não é olhar para esses serviços aqui de cima, tá? O Header API e Customer API, vai ser o Client API, que vai ser o nosso consumidor, por assim dizer, do Mongo, e o Mongo. Então, vamos focar aqui. Como vocês podem ver, a versão simples do descritivo do serviço aqui no Docker Compose é realmente muito simples, né? Nós só definimos a porta, a imagem, a política de restart e o nome do container, o nome do serviço. E isso demonstra que é simples para você ter o básico e necessário para poder trabalhar localmente, certo? Aí vem a primeira pergunta, da onde eu tirei esse nome da imagem, né? Então aí vem um conceito inicial importante que a gente tem do Docker, que é conhecer o Docker Hub. Então, se você conhece, bacana. Se você não conhece, dá uma olhada, cria uma conta lá, é gratuito. E ele é de suma importância para a gente poder baixar imagens confiáveis, né? Ele nada mais é que um repositório de imagens oficiais e não oficiais. Então, para vocês poderem achar a imagem do Mongo, basta digitar Mongo na pesquisa. Vocês podem ver que tem um Mongo aqui, certo? Tem um descritivo de como utilizar a imagem, tudo mais, como subir via Docker Run, como subir via Docker Compose. Então, é válido essa leitura, tá bem? De suma importância, né? Para a gente poder entender, por exemplo, como utilizar variáveis de ambiente. Então, simplesmente setando essa variável username e password, a gente já tem uma certa segurança dentro do nosso Mongo, né? Do nosso banco de dados, para não ficar exposto, né? Entre outras coisas aqui, que eu não vou me alongar, senão eu vou perder muito tempo, né? Tomar muito tempo de vocês.
mas tem como você fazer via authentication, colocar um token para poder autenticar. Tem também a questão aqui do volume, né, para você não perder os dados quando o seu container fizer o down ou ser destruído, certo? Então, basicamente é isso. Vou focar um pouquinho aqui na parte de tags, que é interessante, quem não conhece. Deixa eu focar aqui na versão que eu escolhi lá, que é 4.4. Então, como vocês podem ver, tem várias versões aqui, né? E além disso, tem também não só para um sistema operacional, mas para vários, né? Então aqui a gente pode ver que tem para o Windows e tem para o Linux. E dentro do Linux ele também desmembra em algumas imagens para o Fedora, para o Ubuntu, para o Debian. Então é uma coisa bem interessante aí, né? E o ponto que eu queria, na verdade, dois pontos que eu queria salientar com vocês é, primeiro, realmente o sistema operacional. Eu diria que se você não possui nenhuma demanda dentro da sua arquitetura, da sua solução arquitetural, que obrigue você a utilizar imagens do Windows, eu sugeriria a vocês que deveriam utilizar as imagens do Linux. Por quê? Geralmente elas são menores, como vocês podem ver aqui, em comparação com a do Windows. E geralmente, e na verdade isso é uma premissa, né? O Docker foi construído para poder rodar no Linux, né? E ele roda muito bem no Linux. Tanto que foi feito um workaround aí para poder funcionar tanto no Windows quanto no macOS, né? Eles rodam via VM nesses dois sistemas operacionais. Tem um intermediador ali dentro do SO que faz essa questão toda, né? No Windows tem o WSDL, no Mac é um pouco diferente também, mas é via VM também. Então, as coisas são um pouco mais complexas no Windows e no macOS, no que diz respeito ao Docker. Então, se vocês conseguirem manter a utilização das imagens do Linux, vai ser o melhor para vocês. O segundo ponto realmente é em relação ao tamanho da imagem. Se vocês verem aqui, a relação do tamanho de uma para outra é que uma é muito maior que a outra, certo? E isso ela traz como malefício, por assim dizer, né? Um ônus aí pra gente. Se a gente escolher a imagem do Windows, na hora do up and down do seu container, isso vai causar um certo tempo perdido, né? Então, se a sua aplicação tiver como um critério ali, uma premissa, ter alta disponibilidade, isso sim pode ser um impacto para você, para sua solução. Então, vale bastante a gente prestar atenção nisso, porque se você pensar no cenário onde você não tem somente uma imagem grande, por exemplo, você vai ter o MongoDB, você vai ter um Redis, você pode ter o RabbitMQ. Se você escolher todas essas imagens do Windows contendo aí no mínimo 5, 6, 7, 8 gigas, pode comprometer um pouco na subida, não só no armazenamento em disco, certo? Dentro do seu host, do seu servidor. Não estou tocando nem nesse ponto. Até porque hoje armazenamento não é tanto um problema, né? Mas na questão do up and down da sua aplicação, do seu container, isso influencia bastante. Então, basta a gente tomar um certo cuidado e, na dúvida, escolher a do Linux. Tá bem? Tá bem. Aí, como vocês podem ver aqui na minha definição do nome da imagem, eu não peguei aquela oficial, né? Eu peguei essa Bitnami, que até onde eu sei, ela é uma empresa que faz imagens sobre as imagens oficiais para o Linux. Então ela é muito boa nisso, né? Vocês conseguem ver que todas têm a tag aqui somente do Linux, ó, Linux, Linux, Linux. E tem várias imagens aqui, né? De várias coisas, várias soluções muito famosas. Então, MariaDB, RabbitMQ, NGINX, enfim, kubectl, Postgres.
e Redis. Então, várias imagens famosas que eles sobrescrevem. Peguei essa aqui do Mongo, tá bem? Também tem um descritivo aqui de como utilizar, até como utilizar no Kubernetes, como fazer o deploy, enfim, bastante coisa legal aí. E eu peguei a versão 4.4, tá bem? Vocês podem ver as imagens deles são do Linux no Debian, então eles rodam tudo no Debian. É essa imagem aqui que eu utilizei, a 4.4, tá bem? Então tá. Então com isso aqui em mãos, nós já podemos rodar localmente e startar essa imagem, certo? Então é só vir aqui MongoDB. Obviamente faltou o up. Pronto, vai criar o driver, network, enfim, tá rodando aí. Vamos deixar ele rodando. O próximo passo agora é a visão do cliente, né? Então nós já temos o banco de dados para poder trabalhar, poder fazer a conexão com ele e fazer o que tem que ser feito. Agora a ideia é olhar para o lado do cliente, para nossa Client API aqui, tá bem? Então a ideia é bem simples, tá, pessoal? Eu não vou me atentar e me preocupar aqui com a questão do modelo arquitetural da aplicação, tá bem? Se vai ser em camadas, na arquitetura hexagonal, na arquitetura clean, eu não vou me preocupar com isso nesse momento. O intuito aqui realmente é só a gente se conectar com o banco no container e fazer uma operação de insert, por exemplo. Então, nesse momento vai ser isso que a gente vai fazer, tá bem? Então, antes de tudo, é a gente realmente entender que existe um driver do Mongo, certo? Do C Sharp. Essa segunda documentação. Tá abrindo, pronto. Aqui, basicamente, ele já mostra como você faz a conexão com o Mongo. Aí, só se atentar aqui, já vale pontuar, que isso aqui é uma connection string no modelo do Atlas, que está até aqui, né? Atlas Connection String. O Atlas é uma solução da própria Mongo como serviço, tá? Então é um database as a service. Então ele cria um cluster para você na nuvem e você pode utilizar isso como um serviço. No caso nosso, não é isso que a gente está fazendo. A gente subiu, na verdade está subindo aqui o container localmente, certo? Então a nossa URL, a nossa connection string é um pouco diferente. Eu mostro para vocês depois. O que vale salientar aqui tem a compatibilidade do MongoDB para com o driver, tá? Isso é importante de ser visto. E do driver para com as versões do .NET. Então, .NET Core, .NET 5. Se vocês derem uma olhada aqui, já tem um apontamento dizendo que quando você utilizar o .NET 5, você não pode se conectar ao cluster do Atlas rodando o MongoDB na versão 4.0, por conta de um problema de certificado. Então, isso aqui demonstra que é importante a gente ler a documentação, né? Um ponto bem interessante aí, porque de imediato a gente já tem um impeditivo aqui. Caso você tenha uma versão do .NET 5.5 e você queira rodar na versão 4 do Mongo, não vai rodar simplesmente, certo? Então, leiam a documentação antes de procurar alguma coisa no Stack Overflow ou algo parecido, né? Dê uma olhada na documentação, porque talvez ela já te salve tempo e te ajude no entendimento, né, do problema, tá bem? Aqui eu vi que deu um probleminha. Eu vou dar uma olhada para ver se está de pé ou não. Ok. Eu vou parar. Eu já tinha um container aqui rodando do Mongo na mesma porta. Eu vou parar ele, tá bem? Eu vou rodar o comando novamente. Só um momento, pronto.
Ponto, subindo novamente. Então, o que a gente vai ter que fazer é instalar esse driver, certo? Esse MongoDB driver. E onde a gente vai para o Nugget, basicamente, é bem simples de instalar. A gente só digita driver aqui, não tem muitas coisas frente dele. Na verdade, ele é o primeiro, se vocês verem. Eu já tenho ele instalado aqui no projeto Client API. Na última versão, é só vocês virem aqui, selecionar o projeto e dar um install, tá bem? Muito parecido no Visual Studio, sem problema nenhum. Ó, aqui o MongoDB já está inicializando. Então, com a dependência do driver instalada, a gente já consegue se comunicar com o próprio Mongo, né? E um ponto interessante aqui para nós conseguirmos debugar e ver pelo menos localmente o nosso banco, pode ser também no servidor, é essa extensão do próprio Mongo, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui também. É bem simples de utilizar, não tem dificuldade, isso que é interessante. É exatamente essa daqui, MongoDB for VS Code, ok? Então, vocês podem instalá-la, eu já instalei. E aqui a gente consegue conectar localmente ou no servidor remoto, sem problema nenhum. Aqui, o nosso cliente, ó. Pronto. Então, eu já estou com uma conexão aqui do banco, certo? Apontando localmente. Esses 3 bancos aqui, eles são criados automaticamente, tá bem? Então, sem estresse, né? Então, aqui o próximo passo para a gente poder finalizar é... Vamos lá. Como nós vamos criar uma conexão da nossa aplicação, certo? Junto ao Mongo. Então, primeiro aqui, vamos lá, né? Às vezes você não sabe o que vem aqui, então vai pela classe. Então, Mongo Client. Isso aqui é o cliente do Mongo. O próprio nome já diz, né? Vamos colocar assim, cliente. Melhor ainda, Mongo Client. Pronto. Como vocês podem ver aqui, eu não estou passando nada como parâmetro, como argumento para esse construtor aqui, certo? E isso aqui funciona meio automático, né? Meio não, totalmente automático, né? Se você não passar nada, ele cria exatamente assim, ó. Então, ele vem, ele vai colocar localhost na porta default que é 27017. Então, é exatamente isso que ele está fazendo no momento que eu não coloco nada aqui como argumento, tá bem? É exatamente isso. Se aqui no caso você tem uma aplicação que está em um servidor remoto, nada impede você colocar aqui, tá bem? O IP desse seu servidor sem problema nenhum. Ou o DNS dele, também não tem problema não. Ou, melhor ainda, se você estiver utilizando, por exemplo, se eu rodar a minha aplicação no Docker, porque eu vou rodar ela via .NET Run, certo? Então no meu host direto, não via container. Mas se eu rodasse via Docker, vocês podem ver que com os meus 2 containers aqui, tanto o cliente API quanto o Mongo, na verdade aqui o Mongo não está nessa rede, mas se eu colocasse na mesma rede aqui, e eu startasse os 2 localmente, era só eu pegar o nome do serviço do Mongo, certo? E colocar aqui. Exatamente assim. Ele já consegue fazer a leitura, já consegue utilizar o DNS dentro do container, tá? E ver que, na verdade, esse nome aqui refere-se a um container que lá internamente no Docker tem o IP e tudo mais, mas aí você não tem essa necessidade de colocar o IP do container, até porque como o container é destruído a todo momento, não faz sentido você colocar esse IP por ele ser dinâmico, né? Então, basta colocar o nome do serviço aqui que está descrito no seu Docker Compose.
e fechou. Vai funcionar, tá bem? Caso aqui eu vou tirar. Então, do cliente, nós temos o database, certo? No database, nós passamos o nome do database. Vou colocar aqui lab de laboratório, certo? Então, aqui vamos incluir uma nova variável. E do Mongo Database, tá meio lento aqui, né? Nós vamos para a collection, tá bem? Então, se vocês verem aqui collection, vocês conseguem ver que tem vários métodos, certo? Você vai escolher esse daqui, get collection. E aí dentro dele você coloca o nome da sua coleção. Que seria, se fosse fazer um depara do NoSQL para o SQL, seria a sua tabela, certo? Então o nome da tabela aqui poderia ser user, por exemplo, usuário. E aqui você teria que tipar com o seu domínio, né, a sua entidade. A gente pensasse em DDD ali no seu domínio da aplicação, mas no caso aqui não temos nada, então vamos colocar o default, que é object, ok? Assim a gente consegue. Então aqui nós temos também o objeto Mongo Collection, certo? E da sua coleção você consegue fazer todas as operações que você deseja. Então a API aqui do Mongo, né, junto a esse driver, ela é muito boa, é muito intuitiva. Então para insert, você tem insert many, assim que ou não, você tem delete many, delete one, assim que ou não, você tem update one async, many async. Então, várias operações. Tem poke write também para vários dados. Enfim, é bem interessante a API deles e bem simples, né? Tem distinct, bastante coisa legal para poder ver. Tem os aggregates, que também são operações específicas de somatório, grupamento e tudo mais, mas isso é para uma outra conversa, né? Então aqui eu vou fazer um insert para a gente poder ver também. Vou inserir um objeto aqui anônimo, sincronamente. Então aqui eu vou colocar um await. E aqui vamos colocar um objeto. Então eu vou colocar um objeto, vai representar um usuário, né? Então eu vou colocar aqui um name. Chamar de Naito. E age. Vou colocar aqui, colocar bem velhão, 80 anos. Beleza? Então, colocar um breakpoint aqui para a gente poder ver. Tem uma coisa interessante aqui. E vou startar o nosso cliente. Pronto. Agora é aguardar. Um ponto interessante enquanto ele sobe aqui a aplicação, que vocês devem ter notado, é que dentro da minha base do Mongo, eu não tenho essa tabela lab, né? Então, a dúvida é, isso vai funcionar, já que ele não tem essa database lab, ele vai conseguir fazer a conexão com o banco? E a resposta é que sim. Tem um conceito, né, que eles chamam, que é a operação do Mongo, a conexão aqui, ela é idempotente, né? Então, caso não tenha o database aqui da linha 31, eu não tenha a collection da linha 32, ele cria para você. Em qual momento? No momento que você fizer o insert, tá bem? Então, no momento que você fez o insert, ele vai criar essa tabela para você. Tanto o database, né, quanto a collection, se ambas não existirem, tá bem? Está subindo aqui ainda, meio demoradinho, né?
Vamos ver aqui os containers que estão sendo executados. Vamos ver aqui os logs do meu container. Pronto, está subindo. Os logs aqui do container. Sim, a gente consegue também depurar um pouco, né? Tudo bem. Container de pé, bonitinho. Pronto. Agora subiu. Via Swagger. Aqui está HTTP. Esqueci de trocar para HTTP. Pronto. Então vamos lá. Vou executar aqui essa action, tá bem? Vou colocar aqui o debug. Acho que eu parei aqui sem querer. Aqui. Então, basicamente, nesse momento, nós não temos ainda, como vocês podem ver, nem o database, nem a collection criadas. Aí no primeiro insert aqui, aqui veio a segunda requisição agora, né? Mas já deve ter passado lá a primeira, creio eu. Não, não consegui passar, vou passar essa. Para fazer o commit. E como vocês podem ver aqui, ó, deu uma leve demorada. Faz um tempinho que eu não restarto minha máquina. Então, como vocês podem ver aqui, ó, após o insert no banco, ele criou para a gente o database lab e a collection user. E aqui a gente tem os documentos. No caso, ele já inseriu os dois, que foram as duas aquisições que eu enviei. E essa é a anatomia do próprio plugin aqui, que é muito bacana, né? Então, por default, ele cria um index, que seria o nosso ID, tá bem? Underline ID aqui para o mundo do Mongo, né? E o nosso objeto, realmente, nossos parâmetros aqui, os nossos atributos que foram passados. Naito age 80. Então, muito simples de poder startar a utilização do Mongo, na minha visão, certo? E muito simples de configurar toda essa comunicação. E não é muito difícil também de você utilizar as operações do Mongo, é um pouco distinto, por exemplo, do F-Core ali, né? Que ele abstrai bastante para a gente as operações. Aqui já é um pouco diferente, né? Não é o mesmo conceito. Lá no F-Core a gente utiliza o update, né? For usar o provider do SQL Server e tudo mais, né? O DB Context. Ele já é default ali, né? Já tem as APIs ali, as operações default para vários bancos, mas no caso do Mongo não tem, né? Ele não trabalha com DB Context. Então você teria que criar uma classe ali de conexão, né? Com o Mongo e abstrair um pouco isso, via interface e tudo mais, para que caso você tenha talvez um banco com Redis, certo? Você também já coloque nesse mesmo fluxo e obtenha a conexão dependendo do seu escopo, do seu cenário. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Espero que tenha ficado claro, tá bem? Mas caso tenha alguma dúvida, coloca aí nos comentários, sem problema nenhum, respondo com toda a vontade para vocês aí, quando tiver o tempo. E é isso. Então a gente se vê numa próxima. Espero trazer esses conteúdos para vocês de uma maneira simples, tá bem? Mais objetiva, até para um iniciante, talvez uma pessoa que já tenha certa experiência em algum outro mundo, mas não na que eu esteja falando, né?
tem ali um start de alguma coisa nova que possa ser interessante de ser estudada e ser utilizada em determinado contexto, né? A gente sabe que Mongo não se encaixa em todos os cenários, mas no que ele se encaixa ali, né? A gente pode trabalhar com ele, tá bem? Então é isso, pessoal. Desejo bom descanso para vocês e até a próxima. Valeu!